Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer o comentário de mais um livro aí pra vocês, que a gente sempre promete aí, né? Estamos cumprindo. Então hoje a gente vai fazer o resumo de outro livro muito vendido e muito comentado. Já li, tenho aqui, vou mostrar pra vocês. Tem a versão em espanhol, mas qualquer um pode pegar e ler a versão em português, que é o livro dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, né? Então, que o livro já fala, né? Bastante coisa sobre o título do livro fala bastante coisa sobre esse livro, né? Mas Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, é considerado uma obra clássica aí no campo do desenvolvimento pessoal e profissional também, né? O Covey, ele apresenta uma abordagem holística, né? E, caso, o que é holística? Ele, de alguma forma, ele abrange várias coisas da vida, assim, e está centrada em princípios, né, basicamente, para ajudar os leitores, no caso vocês, né, e eu, a se tornarem pessoas mais eficazes e realizadas na sua vida. Eu me lembro que eu saía fazer caminhada e eu pegava esse livro aqui para ler, para ver que a caminhada não era muito, é, digamos, rápido, né? Porque para ler livro e caminhar ao mesmo tempo você tem que ter uma pausa, né? Então eu pegava aí alguns dias, final de tarde, eu pegava para caminhar e ao mesmo tempo ler, que é muito bom também. Unir duas coisas boas ao mesmo tempo. Um dos principais pontos destacados no livro é a importância de desenvolver uma mentalidade de abundância, né? Então, mentalidade de abundância é um dos principais, não é o único, né? Em oposição a uma mentalidade de escassez, né? É o que eu falo para vocês sempre, né? Nos vídeos anteriores, e nesse também eu vou ressaltar. Conhecimento é uma das coisas que você não divide. Ou seja, quando você pega o teu conhecimento e passa para alguém, ele não diminui. Ou você não tem que partir pela metade. Você multiplica ele, né? Porque a outra pessoa ela vai tirar um proveito diferente. Além do que você passar para a pessoa, ela vai encontrar uma outra forma de usar e aplicar no seu dia a dia para aquela pessoa. E é por isso que eu tô fazendo esses resumos. Talvez você já tenha lido. Se você não leu, vá dar uma lida. E se você quer saber o conteúdo, então continue assistindo. Vai ajudar demais. E dá like, compartilha esse vídeo e se inscreve nesse canal que ajuda demais a gente divulgar esse tipo de conteúdo, né? Que é um conteúdo que leva tempo desenvolver e fazer, tá ok? Então, nas palavras do próprio autor, né, o Steve Covey, a mentalidade de abundância reconhece que há muito a ser conseguido compartilhar e compartilhado, né? Então, você conseguir mais, você obtém mais compartilhando as coisas, né? E esse ato de compartilhar as coisas gera confiança e otimismo e criatividade. Então, ele fala muito do conceito de interdependência, na verdade, né? Existem pessoas que são dependentes das outras pessoas, existem pessoas que são independentes, não dependem de ninguém, e existem pessoas que chegaram num nível onde elas não são nem. Elas entendem que elas não precisam ser dependentes de ninguém, entendem que em certas áreas elas são independentes, são adultos, mas que em geral a gente é mais interdependente do que dependente ou independente, tá ok? Então um depende do outro e é a partir dessa ideia que a gente tem que trabalhar. Você nunca pode achar que você vai fazer de tudo e vai dar tudo certo e tudo bem. Você precisa compartilhar, mas também você precisa delegar. Deixar para outros fazerem certas coisas que talvez eles façam melhor, ou tenham mais tempo, ou o tempo não dá para todo mundo, né? E você precisa compartilhar. Então, na palavra do próprio autor do livro, né? A mentalidade da mudança reconhece que há muito a ser conseguido e compartilhado, né? Que eu falei para vocês. E gera essa confiança, esse otimismo e a criatividade nas pessoas que aplicam esse conceito. Outro conceito chave abordado nesse livro é o círculo de influência versus o círculo de preocupação. Então, o Covey, né, que é o autor, ele enfatiza que as pessoas eficazes, né, aquelas que conseguem os seus objetivos, que isso é ser eficaz, né, conseguir, se concentram em um círculo de influência, ou seja, naquilo que podem controlar e influenciar. Para que você vai se preocupar com coisas que você não tem poder de se preocupar?
de resolver. Você pode controlar a inflação do país? Não pode. Você pode controlar a moeda do país? Não pode. O que você pode fazer então? Você pode se prever contra essas coisas, mas você não pode se preocupar com coisas que você nem sabe se amanhã você vai ficar doente ou coisas assim. Você só tem que controlar aquilo, você tem que se preocupar com aquilo que você controla, tá ok? Então, você tem que se preocupar com o seu círculo de confiança, de influência, ou seja, naquilo que você pode controlar ou influenciar, em vez de se preocupar excessivamente com coisas fora do seu controle. Eu acabei de falar, o câmbio, a moeda, se você tem uma empresa, alguma coisa assim, claro que afeta você. Se a cotação internacional dos preços das coisas subirem e você tem um negócio que depende disso, vai influenciar você, mas você pode controlar isso. O que você pode fazer é prever esses movimentos e se preparar para o que vier, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, você vai adaptando seu plano. Isso é o que você pode fazer, mas não precisa você ficar sem dormir por causa que um presidente ou outro assumir, entendeu? Tem gente que é assim, que porque o Lula ganhou, daí já acabou o mundo. Ou porque o Bolsonaro antes era presidente e não tinha mais país, entendeu? E não tem nada a ver. Você não precisa disso para sua vida. As mentes mais brilhantes não se concentram nessas coisas, porque não é uma coisa que você possa controlar, tá ok? Então, centre-se naquilo que você tem controle na sua vida. Pense no seu dia a dia, nas suas coisas, aquilo que depende de você. E não se esqueça que você precisa de outros. Então você compartilhe também com outros as tarefas, as atividades, tá ok? Sempre que for preciso, sempre que o seu tempo não der conta, tá ok? Lembre-se da lei de Pareto, 20 e 80, né? 20% do seu tempo gera 80% seus resultados, né? Então 80% dos seus problemas são 20% das suas ações. É assim sempre. Você tem que concentrar suas energias no 20% que vai ser proveitoso para você. E não no 80% das coisas que você não controla, tá ok? Lei de Pareto, para quem não sabe, é uma lei muito antiga. Tem séculos, né? E é uma coisa que aplica para várias áreas, entendeu? Num país, por exemplo, 20% da riqueza, 80% da riqueza de um país está na mão de 20% das pessoas. É normal isso aí acontecer, tá ok? Outro conceito essencial, né? Um dos hábitos mais destacados nesse livro, né? Também, que é um conceito, é o de começar com um fim em mente, né? Sempre todas as pessoas que falam sobre essas questões de hábitos e conseguir objetivo, o que que a gente tem que ter? Primeiro, um objetivo em mente, uma meta, alguma coisa que faça você acordar com vontade de ir fazer e que você tem que ser persistente nesse objetivo. Não pode estar desistindo e pulando de galho em galho. Mas também não pode se fixar demais numa coisa que não está dando resultado. Mas esse resultado, quanto tempo? Você precisa dar tempo para essa coisa evoluir, tá ok? Ou seja, você tem que ter uma visão clara dos seus valores, seus objetivos, o que, que você quer deixar para depois, quando você já não estiver mais aqui, entendeu? É isso que vai mover você. Se você não sabe ainda o que, que move você, pensa nas coisas que você gostaria que acontecesse quando você não tivesse mais vivo, né? O que você gostaria que as pessoas lembrassem você? Do que você fez? Aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, faça também pelos outros, tá ok? Então, nas palavras do próprio autor, todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro na mente e depois na realidade física. Bem legal isso aí, né? Então, tudo que tem proveito começa primeiro na mente de alguém. Sempre na mente. Outro hábito fundamental é de pensar em termos de ganhos mútuos. É o conceito que eu falei para vocês, de interdependência. Você nunca está sozinho, você nunca pode ser dependente de ninguém, mas também não pode pensar que você é independente e não precisa dos outros, ok? Então pense sempre em termos de ganhos mútuos. Eu ganhar e ganhar, win-win, que nem os americanos falam. Né? Significa que você busca soluções, sempre o resultado que você busca é que todos os envolvidos possam se beneficiar. Ou seja, tá ok? Não só você. Em vez de adotar uma postura então competitiva, marcante, focada apenas no próprio interesse, você tem que pensar no longo prazo. Ah,
Você chega mais rápido andando sozinho, mas as corridas longas você chega com tranquilidade, entendeu? É resistência. E para isso você precisa que tá acompanhado de outras pessoas com os mesmos objetivos que você e que também vejam os resultados na sua vida, seja lá quais forem esses resultados que vocês estão buscando, tá ok? Que nem sempre é dinheiro, pode ser outras coisas, realização, que a pessoa possa ser nomeada e seja, no caso, reconhecida pelo que fez, né? Tem gente que também, isso aí é importante, depende da etapa que você tá. Então o livro também busca destacar a importância da renovação equilibrada. Outro conceito que talvez vai mais pro lado do pensamento, do espírito e tal, né? Que é abrangendo as dimensões física, mental, emocional e espiritual da vida, conforme o próprio Colville, que é o autor, né, ele enfatiza, a chave é encontrar o equilíbrio certo entre as diferentes dimensões. Ou seja, você não pode estar todo dia no seu trabalho só, esquecer de você tem saúde mental, você tem sua saúde emocional, seu entorno, sua família e também espiritual, né? Se você acha que isso não é importante, você vai ver com o tempo os resultados disso na sua vida, que você vai ver, vai ter uma vida desequilibrada, segundo o próprio autor. Então você precisa ter um equilíbrio. Mas esse equilíbrio, muitas vezes, é mal justificado. Esse livro ele enfatiza que equilíbrio não significa você escolher ser um pouco bom e um pouco ruim, ou ser um pouco justo e injusto. Não. É ser verdadeiro ou mentiroso. Tá ok? Não, o equilíbrio é mais bem das coisas boas. Por exemplo, você precisa, em vez de ser verdadeiro ou mentiroso, você precisa ser verdadeiro e discreto. Que é não ficar revelando tudo para todo mundo, conversando, contando tudo, as coisas que transmitem, às vezes as pessoas se confiaram, né? Então você precisa ser discreto. Esse é o equilíbrio. É, o outro tipo de equilíbrio é a questão da justiça, ser justo demais. Você pode acabar sendo implacável. Você precisa ser também magnânimo, às vezes perdoar, né? E não ser justo ou injusto, mas sim justo ou magnânimo. Ser um pouco. Tá, dar os resultados das pessoas, mas também perdoar, né? Então precisa ser. E ele fala disso aí, né? Da renovação equilibrada. No caso, uma coisa mais prática, o seu trabalho. A gente não está falando de ser equilibrado no sentido de entre trabalhar e não fazer nada. Né? Não é isso. Você não fazer nada. É de você trabalhar ou e equilibrar esse seu tempo de trabalho com estudo, né? Sempre tem uma alegoria aí do Abraham Lincoln, onde ele fala, né, eu já falei em outros vídeos, do machado. Tinha um cara que ele estava cortando uma árvore e todo mundo passava ali e via que ele estava difícil para ele cortar, porque o machado dele não estava afiado. Tá ok? E é aí que esse livro fala desse exemplo, né, do machado, que não estava afiado. A sua serra não estava afiada, né? Você precisa tirar um tempo para afiar a sua serra. Porque esse cara, nesse exemplo, ele falava assim, não, perguntava, por que você não para um tempo e afia a sua ferramenta para antes de cortar a árvore? Porque ele está perdendo tempo ali, né? Usando uma árvore que está uma ferramenta cega, né? Como é dito, uma ferramenta que não corta. E ele fala, não, eu não tenho tempo, eu estou cortando aqui, eu não tenho tempo de afiar a minha serra. Então você precisa equilibrar a sua vida, tá ok? Você precisa dar um tempo aí no seu trabalho para você se capacitar. Coisas como esse vídeo, por exemplo, que ajudam você a entender a importância de ler livros como esse, tá ok? Então, nessa linha aí de afiar a serra, o autor ele se refere à necessidade, que é o último conceito do livro, né? Ele fala da necessidade de investir continuamente no seu próprio desenvolvimento e aprendizado, né? E assim como um serrador precisa afiar sua serra para manter a sua eficácia, você precisa também tirar um tempo do seu trabalho, suas atividades, para você se capacitar, treinar, se atualizar. A gente tem sempre se atualizar. Enquanto você estiver vivo, você vai precisar estudar, entender. Evidentemente, cada vez diminui mais o tempo que você precisa. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por isso nesse vídeo. Falou? A gente fala no próximo vídeo e compartilha, dá like e eu vou estar fazendo mais comentários. Eu vou fazer a leitura de cada um dos capítulos desse livro também. Mais adiante. Falou? Obrigado aí, pessoal, por tudo. Tchau, tchau.